Mudando de visão sobre a literalidade do Templo de Ezequiel no milênio, capítulo 1. Você acredita que a Nova Jerusalém existe literalmente e que ela descerá do céu? Eu acredito. Você acredita no milênio literal, sendo um reinado de Cristo e a Igreja por 1000 anos sobre a terra? Também acredito. E creio porque está escrito, e em como está escrito. Eu acredito não porque apenas ouço alguém dizer, mas principalmente porque estudo, leio e medito em tudo que eu ouço. Esse estudo será feito em 2 capítulos, e nesse primeiro eu vou lhes propor uma mudança de visão da literalidade do Templo de Ezequiel e sobre como será a Nova Jerusalém. Falo isso por experiência própria. Durante muito tempo eu acreditei que esse Templo de Ezequiel era literal e que a Nova Jerusalém só poderia descer do céu depois dos 1000 anos. E depois de revisar muitos argumentos de pessoas que ensinam que nada disso estava correto, chamando tudo isso de carnalidade, e vendo a maneira como elas estão usando os textos dos profetas, e continuando a meditar e a estudar, tive a confirmação do testemunho das palavras dos profetas e da minha própria consciência de que, nesse ponto, sempre estive no caminho certo. Talvez você nem conheça esses assuntos, e nem entenda o porquê de conhecê-los, estudar e meditar em todas essas coisas. Mas nesse estudo você irá não somente conhecer boa parte dessas coisas, mas quem sabe, se tornar um homem mais sábio. Uma mulher diferenciada das demais e mudar de opinião naquilo que pensa saber. Vamos começar então com uma introdução estendida, e depois dela vamos pensar em assuntos que irão exigir um pouco de sua concentração. Pois até para aprender coisas excelentes referentes a coisas dessa vida, precisa de força de vontade. Tente ouvir esse estudo por mais de uma vez e em momentos diferentes. Pode ouvir enquanto faz alguma tarefa de casa, eu mesmo faço isso. Mas eu sempre ouço uma segunda vez quando estou caminhando sem estar trabalhando em algo. E aí sim aprendo muito mais. Porque além de estar revisando, posso dar mais atenção no que estou ouvindo. Bom, tudo começa no profeta Ezequiel. Você irá ter que ler esse profeta com alguns requisitos, que são pelo menos esses 3 a seguir. Não precisa ser perfeito em todos, mas pelo menos em um deles você terá que ser bom. Somente dominando bem esses 4 pontos a seguir, que vocês serão capazes de avançar na verdadeira graça e conhecimento. Pois uma coisa é falar de graça e conhecimento, outra coisa é você provar que tem e anda nestas coisas. Quem diz ser do reino de Deus deve tomar muito cuidado para não ser achado distorcendo as palavras dos profetas dele. Vamos lá então. Esses são os 3 requisitos e também nossas 3 missões. Primeiro, conhecer profundamente o que são as 2 casas de Israel. Segundo, conhecer basicamente as promessas das 7 festas santas de Deus, seus propósitos e tempos determinados debaixo do céu. Terceiro, conhecer profundamente as coisas que aconteceram no tempo da transição das alianças. E aqui nesse ponto é onde vocês terão que ser bons, pois sem isso vocês caíram em muitos ensinos enganosos. Foi no tempo da transição das alianças que todos os apóstolos escreveram suas cartas. Todos os conflitos de Paulo contra as filosofias judaicas ocorreram dentro desse tempo. E por isso tem muitos pontos difíceis de se entender em suas cartas. Hoje eu consigo identificar esses pontos. E quando leio alguns textos assim, eu digo para mim mesmo, esse certamente é um daqueles textos de transição das alianças. Algumas vezes eles irão até parecer contraditórios da parte de Paulo, e os falsos judeus, sabendo disso, se aproveitavam para distorcerem os ensinamentos de Paulo e chamá-lo de apóstata da Torá e de Moisés. Outros são ainda mais perigosos do que esses, pois são aqueles transfigurados em ministros de Cristo que Paulo fala em suas cartas. Esses têm uma linguagem bem doce, com sabor de mel. São os pastores, bispos e reverendos da época de Paulo. Esses diziam crer em um evangelho reformado, e logo após Paulo se retirar das igrejas onde ele próprio fundava em nome de Cristo, ensinava e deixava tudo bem organizado, esses insurgiram contrariando tudo o que Paulo ensinava. E apresentando um outro evangelho, diziam que as coisas que Paulo falava eram contrárias à lei. E sempre foi muito mais fácil distorcer as palavras de Deus do que ensiná-las corretamente. Isso nunca mudou.
E por conta de não entendermos isso, seitas perversas como o calvinismo apregoam as 5 festas do pai deles e mudam todas as verdades de Deus em mentiras. Fora o dano que eles já nos causam em nos apresentar uma visão completamente falsa do reino milenar. Mas quando vamos na lei e nos profetas, não apenas para ver alguns textos, mas para lermos os contextos dos textos citados pelos apóstolos, principalmente por Paulo, aí sim entendemos o que Paulo está falando sobre a lei, sobre a graça, sobre a fé, sobre a justiça da lei, sobre a justificação eterna agendada para o tempo da fé. Esses pontos estão reservados para o capítulo 2 do estudo. E antes que alguém diga, é realmente necessário de tudo isso para entender se o templo de Ezequiel é literal? E a resposta que eu daria é: completamente necessário. Prestem atenção nisso. Na palavra de Deus, existem 4 tempos de transição de alianças. Cada um desses pontos já estão fundamentados pelas palavras dos profetas e dos apóstolos, e devem ser bem compreendidos por nós. E alguns deles já estão explicados no meu canal Reino Eterno. Mas vou fazer um resumo deles logo a seguir. A primeira transição é o tempo de transição do livro de Gênesis para o livro de Êxodo, e isso se estenderia até o livro de Deuteronômio. Como assim? Ora, Deus precisou contar a história da criação e detalhar os principais pontos de seus trabalhos. Falar do tempo de Noé, da destruição do mundo antigo, de um novo recomeço com Noé e seus 3 filhos, da aliança que Deus fez com eles e com todos os homens, até chegar no tempo de Abraão. Pois é em Abraão que Deus iria começar uma história de fé e justificação. E isso iria se tornar um testemunho futuro da aliança eterna. E iria se estender até o tempo de Moisés, onde Deus de fato iria estabelecer uma aliança entre ele e seu povo. E foi nessa leitura do livro da lei que entendi as coisas que Deus falava para Moisés, onde percebemos o livro da lei dividido em 2 momentos: antes da lei e depois da lei. E todas as coisas que aconteceram antes da lei, principalmente as promessas para Abraão e para sua descendência, iriam servir de lei, pois estaria dentro do mesmo livro da lei. E quando Paulo fala de Abraão, fé, promessas, de Moisés, da lei, de sacrifícios pelos pecados, ele usa a mesma palavra lei para tudo. Ele não fica separando os tempos em todos os momentos, ou frisando as frases dizendo: isso é antiga aliança, isso é nova, pois essas coisas já estariam embutidas em suas palavras. Paulo, sendo sábio e um mestre da lei, faz a separação entre uma coisa e outra através dessas 3 expressões: circuncisão, obras da lei e debaixo da lei. E ele faz contraste usando expressões como debaixo da graça, fé, justificação para a vida, justiça da fé, entre outras. Logo, o contraste entre uma coisa e outra se tornaria nítido caso você lesse as cartas de Paulo sem a maligna influência reformada, a qual, de uma maneira direta ou indireta, contaminou todas as igrejas do mundo. E por isso que Paulo está explicando essas 2 transições que irei mostrar para vocês, tanto a da antiga aliança como a da nova aliança. E isso nos serve de ponto de partida para entendermos as outras 2 transições. Isso pode até ser difícil de entender durante algum tempo, e também depende muito da cabeça de cada um. Mas depois que você ouvir o estudo e estudar por pelo menos 30 dias, já será possível entender tudo, ou quase tudo. Aliás, eu só demorei muito tempo para aprender porque realmente não tive quem me adiantasse as coisas. Eu tive sim quem me atrapalhasse muito. Mas alguns anos se passaram e hoje eu entendo perfeitamente essas coisas. E nisso está o meu verdadeiro prazer desta vida. Ou seja, ignore as palavras de Ezequiel, distorça as suas palavras e modifique as palavras dos demais profetas, e tudo isso lhe será ocultado pelo próprio Deus, como castigo da insensatez. Deus, na verdade, deseja revelar isso para todos, mas quem não quiser, que fique sem azeite de ouro. Continuando, todas as 12 tribos transitaram de um tempo sem aliança para um tempo com aliança. E no futuro, todas elas iriam transitar de um tempo de antiga aliança para uma nova aliança.
E esse tempo foi um tempo de grandes batalhas contra feras, falsos profetas, falsos apóstolos e falsos ministros de Cristo. Até mesmo pessoas transfiguradas em ministros de Cristo, ou seja, pastores e mestres parecendo muito com Cristo, mas trabalhando a favor de Satanás. Paulo destaca isso em várias cartas, e esse tempo nós podemos chamar de tempo de transição de alianças. E Deus separou 2 grupos para executar essa missão. Um grupo para o evangelho da circuncisão e o outro grupo para o evangelho da incircuncisão. Ora, isso está escrito com todas as palavras, e Satanás iria batalhar contra isso, e ele também iria usar 2 grupos, um grupo de judeus e depois um grupo de gentios. E esse conflito está presente em nossos dias. Por enquanto, o reino de Deus está em desvantagem, está perdendo essa batalha. Pois vemos o mal avançar, mas quando Deus levantar as suas 2 testemunhas, ele irá virar o jogo. E quem serão essas 2 testemunhas? E essas orações, que são como cheiro suave para Deus, passarão o véu, isto é, a carne, e penetrarão o céu na presença de Deus para o dia da expiação. Notaram como uma coisa vai puxando a outra? Sim, tudo isso faz parte dessas 2 transições. Cada palavra que falei se encaixa dentro das primeiras 2 transições de alianças. E Deus mostrou qual era a sua vontade antes dele planejar a entrada da primeira aliança. O que não era a primeira para o povo, mas para Deus era uma transitória. Ele já havia deixado testemunhos escondidos dentro da lei sobre isso. Isso foi assim porque futuramente ele iria manifestar tudo de maneira explícita através das palavras dos profetas. Assim, o povo do tempo da transição das alianças teriam não somente as palavras dos profetas, como também os testemunhos ocultos do livro da lei, que iriam ser conectados e revelados pelas escrituras dos profetas. Isso é um plano perfeito. Os apóstolos no tempo do Novo Testamento que iriam iniciar essa grande obra de edificação, somando coisas espirituais com coisas espirituais ensinadas pelo Espírito. Então, nesse primeiro tempo de transição, temos o tão famoso Tabernáculo de Moisés, que também é chamado de Tabernáculo do Testemunho, pois ele testemunharia todas as coisas futuras que haveriam de ser anunciadas. Isso está escrito em Hebreus capítulo 3. E a grande maioria ainda não entendem essas coisas, e se confundem ao falarem disso. Ora, isso não era para ser assim. E ainda são pouquíssimas pessoas que têm vontade de explicar ou tentar entender as coisas relacionadas ao templo de Ezequiel. Mas ainda encontramos um ou outro tentando explicar essas coisas no YouTube. Mas tem alguns que, além de não conseguirem explicar nada, ainda atrapalham os que estão tentando. Pois esses tais acham que as leis do templo de Ezequiel são as mesmas leis do tabernáculo de Moisés. E claramente não são. E muitos pensam que Deus precisou inventar uma visão para Ezequiel, usando a linguagem da antiga aliança, para ele nos ensinar coisas sobre a nova Jerusalém. Isso está muito errado em todos os sentidos. Pois bem, continuando ainda na primeira transição, dentro da primeira aliança, depois dessas coisas, algo tremendo iria acontecer na história do povo de Israel. E são coisas que poderão perceber quem estiver realmente ligado nas coisas do céu. O rei Davi iria ser usado por Deus para amplificar sobremaneira a antiga aliança, acrescentando vários testemunhos sobre ela. E somente ele que teve autoridade para fazer isso. Mas quem executou de fato foi o rei Salomão. Eles são como 2 testemunhas para esse propósito. Davi, em sua velhice, depois de ter unificado as 2 casas de Israel e depois de Deus ter colocado todos os inimigos debaixo de seus pés, como está escrito, ele recebeu da parte de Deus uma planta de uma casa que deveria ser edificada e fixada em Jerusalém. E Salomão é quem iria edificar essa casa em nome do Deus de Israel, conforme tudo o que estava escrito. E somente no templo de Salomão que o tabernáculo de Davi ficaria completo. De maneira que tabernáculo e trono de Davi não são somente homens, e sim um templo fixo e um trono literal. E por que temos que falar isso destacando essas palavras? Porque o mundo das ideias platônicas e filosóficas dos amilenistas, cuja teologia tenta invalidar a palavra de Deus, já chegou em nosso meio.
Mas essa teologia só conquista corações fracos, pois quem de fato teme a Deus jamais irá seguir por esse caminho querendo hiperespiritualizar todas as coisas que eles veem pela frente, chamando tudo de igreja. Deus nos entregou uma mensagem de restauração, e Satanás já está usando pessoas do nosso meio para misturar tudo. Elas penetraram em nosso meio, mas não fazem parte dessa obra, pois se fizessem, elas jamais iriam contaminar os ensinos e ainda trabalhar para vendê-los em cursos de escatologia. Vamos então dar uma pequena conclusão no que foi falado. A primeira aliança foi montada aos poucos, no decorrer de 40 anos, e ela foi completada no segundo capítulo da história, com o rei Davi e seu filho Salomão. Vocês sabiam disso? Sim, quem quer ensinar a verdade sobre o templo de Ezequiel deve saber ensinar todas essas coisas. Pois Davi acrescentou 9 peças de castiçais de ouro, dando o total de 10 castiçais, ou seja, eram 7 lâmpadas, mas a lei foi amplificada para 70 lâmpadas. Assim também ocorreu com a mesa dos pães. A pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, foi amplificada para um mar de bronze, sustentado por 12 bois de bronze. E é nesse mar que os sacerdotes tinham que se lavar para poderem trabalhar. E grande é a revelação nesta mensagem. Já posso até ver os joios vindo outra vez em meu canal. Irão copiar tudo, contaminar os ensinos outra vez, para ir vender em seus cursos, colocando preço em tudo e fazendo promoções com a palavra de Deus. E de maneira generosa, darão a opção de parcelar essa bênção em até 12 vezes sem juros. Mas quem irá apagar essas más obras do livro das obras? Que nossa história seja pura diante de Deus, sem contaminações. Que fique registrado em nossas crônicas que não misturamos contaminações na palavra de Deus, e muito menos a venderíamos, seja por livros, seja por cursos. E estará escrito que nós denunciamos os que fizeram isso. Mas eles fecharam seus olhos e não quiseram se arrepender. Continuando. Davi então também recebeu a lei para adicionar músicos sobre os sacrifícios das tardes e manhãs. E agora, não podia mais iniciar ou finalizar os dias somente com aquela rotina da lei de Moisés. Tinha que ter toques de trombetas junto com louvores. Isso não é lindo? Isso revela como será o nosso futuro. Percebam que os 24 anciãos também têm incensos e harpas em suas mãos. Todos os dias, eles ministram diante de Deus os atos de justiças dos santos. Pois tudo o que acontece para nós em 2000 anos, para eles, acontece em apenas 2 dias. Fora isso, Deus mandou Davi adicionar 24 turnos de 24.000 homens, dando um total de 144.000 homens, vezes 2. E é desse ponto que entendemos com mais exatidão sobre os 24 anciãos e os 144.000 selados do livro do Apocalipse. Segunda transição. Essa é a que vamos falar resumidamente na parte 2, a qual acabamos de falar um pouco nessa introdução. E para entender bem esse ponto, depende do pleno entendimento da primeira transição. E até aqui, falamos resumidamente coisas profundas sobre essas 2 transições. A terceira transição. Essa ocorrerá na volta de Jesus e será a introdução do milênio. E é nessa que entram as profecias e promessas literais do templo de Ezequiel. Mas como foi dito, para entender essa terceira transição, também precisamos ter o entendimento completo das outras 2. Apesar de não ser tão fácil de compreendermos essas coisas, os profetas de Deus nos fornecem muitos detalhes sobre esse tempo. E por isso que podemos contextualizar e fundamentar todas essas coisas. Aliás, são profecias e promessas para o reino que tanto falamos. Reino que será dado a nós. Os profetas de Deus falam que nesse tempo, o Senhor Jesus fará aliança com todos os animais da terra e com todos os povos da terra, retirando o arco de guerra e a vontade dos animais atacarem uns aos outros e atacarem aos homens.
Por isso que o leão poderá comer palha com o boi e não comer o boi. Por isso que uma criança poderá chegar perto de uma serpente e nada irá acontecer, pois essa não mais será venenosa e nem terá mais algum símbolo de maldade. Em relação às nações restantes, as quais não foram salvas no mesmo modelo de fé da igreja, e por isso não serão glorificadas, Deus fará alianças com elas e as colocará debaixo das leis do templo de Ezequiel. Ora, por que Deus faria uma aliança eterna com elas, se elas não tiveram a mesma fé que a igreja? Seria justo com a igreja? Sendo assim, elas terão que primeiramente ser provadas, para depois entrarem na aliança eterna. E por isso que tem que existir uma aliança intermediária nesse tempo. Assim como também a vida delas ainda não será eterna, mas também não será como a vida de hoje. Basta usarmos um pouco mais da nossa inteligência para obtermos mais sabedoria espiritual e entendermos o que está evidente nas Escrituras. Elas não comerão carne como os carnívoros fazem hoje, porque amam comer carne. Sim, carnes com pus e hormônios de animais maltratados e mutilados pela indústria maligna da doença, a qual você ainda provavelmente faz parte. E toda vez que compra carne e a come, acaba colaborando com essa matança desenfreada e sem ordem alguma. Já que as nações irão comer carne, elas comerão em nome do Senhor e participarão com suas primícias em um modelo que Deus estabeleceu pelas leis do templo de Ezequiel. Ou seja, pelas leis do sacerdócio de Zadok, e não pelas leis do tabernáculo de Moisés. Isto é, não pelas leis da antiga aliança. Por isso que eu digo que em nosso meio tem crianças mimadas, cheias de invejas e avareza, querendo se passar por mestres, mas na verdade não passam de marionetes nas mãos de Satanás. Elas receberam do Espírito de Deus, mas estão se inclinando para o espírito da confusão e se assemelhando em muitos pontos com os amilenistas. E isso irá ficar provado no decorrer desse estudo. Quarta transição. Essa só acontecerá depois dos 1000 anos, depois do tempo que Satanás for solto para fazer o que deseja fazer. Seduzir, enganar, misturar, matar, incentivar a arte da guerra, destruir a natureza e tudo o que é belo aos olhos dos homens e dos animais. Ou seja, continuar sendo o pai da mentira, e com o título de sedutor do mundo inteiro. E depois que ele e seus seguidores, a morte e o inferno, forem todos julgados, um por um, e condenados no grande trono branco, então entraremos no 8º dia, o qual foi chamado por Pedro de dia eterno. Dia que foi enigmaticamente testemunhado por Deus no 8º dia da circuncisão, nos 7 dias da criação e no 8º dia da festa dos tabernáculos. Bom, sobre essa quarta transição de tempos e de alianças, não temos muitos detalhes. Entretanto, podemos ter um pequeno vislumbre do que irá ser através de alguns textos escondidos nas Escrituras. E mesmo assim, eles nos darão apenas um pequeno recorte do futuro. Mas o que sabemos com toda certeza é o seguinte: Deus sempre tem um templo para inaugurar uma nova temporada, certo? Isso ocorre por padrão. Quando não é uma amplificação no templo, com acréscimos de leis, é uma restauração e purificação. E no caso de Neemias e Esdras, houve uma reedificação com um novo modelo, pois 12 portas com nomes foram acrescentadas. Mas o templo ainda não era quadrado e simétrico. Depois do ano 70 d.C., o templo de Deus passaria a ser somente o corpo humano. E até nesse ponto teremos mudanças. Pois sabemos o que haverá de ser. O santuário de Deus receberá uma glória aumentada a nível de glorificação. E fora o santuário de Deus que sempre existiu no céu, Deus também terá um templo físico na terra, e esse sim será todo simétrico. E uma vez sendo edificado, poderá emitir sombra para o futuro. E assim, se cumpre o que Paulo diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, verso 18. Perceberam que Paulo está querendo dizer muito mais do que ele poderia falar naquele momento? Sim, e como citei o capítulo 3 desta carta, no capítulo 2 do estudo, vamos olhar para um verso espetacular do capítulo 6 da mesma carta, verso que liga todos os santuários de Deus e faz conexão com todos os tempos. E o texto é de uma magnitude tão profunda que vou explicar somente uns 20 a 30% dele, no máximo. O texto ficou profundo por dois motivos. Primeiro, somente Paulo usou esse texto e fez uma aplicação espiritual incrível. E como ele não é nem hiperespiritualista e nem hiperliteralista, não anulou a sua parte literal do texto e tem a ver com o santuário de Deus. E segundo, Jesus voltou a usar esse texto no livro do Apocalipse para dar um alerta final para todas as nações. Logo, esse texto cria uma ponte entre várias passagens das Escrituras. Se Deus usa um templo e uma glória para cada nova temporada, como vocês acham que Deus iria querer inaugurar a eternidade? Deus não iria concluir a sua história com chave de ouro? Sim, e Deus usará uma cidade de ouro transparente para inaugurar a eternidade, para que seu reino seja superior a tudo. Quando essa cidade descer do céu, ela fechará uma temporada de 7.000 anos para iniciar um tempo eterno. Notem que essas palavras que acabei de falar são simétricas demais e belas demais para serem somente palavras inventadas pela cabeça humana. Por acaso seu próprio espírito não testifica que essas palavras são fiéis e verdadeiras? Frases belas e simétricas, mas sem concordância bíblica, não têm poder de testificação e nem serão cumpridas. O milênio é o reino de Cristo, e não ainda o reino do Pai. E isso tem fundamentações bíblicas. Pois Paulo disse em 1 Coríntios 15 que o Filho deverá entregar o reino a Deus, e não ao contrário. O Filho deverá se submeter ao Pai, e não ao contrário, como afirma a falsa e repugnante doutrina da profana Trindade. Não precisamos ser trinitarianos para acreditarmos na divindade do Filho e chamá-lo de Deus. Mas precisamos não ser trinitarianos para não criarmos um terceiro Deus e chamá-lo de terceira pessoa da Santíssima Trindade. Viu como realmente Deus tem nos dado uma palavra de restauração? Pois todos esses que contaminam a palavra da restauração e com ela fazem seus comércios evangélicos são trinitarianos, são adoradores de uma teologia cuja mãe é a Igreja Católica Romana. Se lave pela palavra e fique limpo disso. Por isso que esses tais acham muito fácil vir e ler somente os capítulos 43 e 47 de Ezequiel, ir em vários outros profetas, transformar tudo em igreja e dizerem, pronto, está tudo explicado o mistério, é tudo espiritual. E eles dizem ser necessário ler os capítulos 36 em diante, para entender o templo. Ora, isso já fazemos há anos. E digo mais, eu sempre disse que Ezequiel deve ser lido inteiramente, e não somente a partir dos capítulos 36. Eis agora uma exposição de pensamentos e perguntas bem inteligentes. Prestem bem atenção no que vocês irão ouvir. O plano de Deus para esses tais que superespiritualizam as profecias e, através dessa teoria, acabam invalidando a visão de Ezequiel, foi o seguinte. Deus deu para o profeta Ezequiel uma visão toda detalhada de um templo. Ele tem medidas em tudo, mostrando como deve ser, e tem leis para tudo. E nele contém profecias que ainda não aconteceram. E Deus teria feito esse templo com as mesmas leis de Moisés, usando somente um formato diferente no templo, com algumas similaridades com a Nova Jerusalém. Se caso ele existisse, seria uma heresia e blasfêmia contra o sacrifício de Cristo, mas ele estando da mesma maneira, mas existindo somente no campo espiritual das ideias, seria sabedoria e instrução. O propósito de Deus nisso tudo seria o seguinte: ocultar tudo isso do profeta Ezequiel e do povo do cativeiro que ouviram todas essas coisas, pois o único parâmetro que eles tinham eram os templos anteriores,
e eles iriam notar que nem o templo e nem as leis eram as mesmas. Pois eles não tinham condições de entenderem que a visão do templo era apenas uma ideia espiritual da Nova Jerusalém. Mas Deus iria fazer o sábio cristão evangélico do futuro entender tudo. E para isso, segundo esse maravilhoso plano de Deus, ele teria que dar várias voltas em toda a Bíblia, somente para ele chegar no mesmo resultado de tudo o que já estava escrito no tabernáculo de Moisés e dizer: tudo é espiritual. São as mesmas leis de Moisés e servem para aprendermos sobre a Nova Jerusalém. Missão cumprida. Agora eu pergunto: será mesmo que era esse o propósito de um Deus tão sábio e misterioso? Pois é, será que iremos reduzir a sabedoria do Criador à sabedoria de um homem natural? Pois isso seria sabedoria terrena. Primeiro, se o templo não existir, ele não pode fazer sombra de nada. Segundo, se fosse heresia o templo existir, daria o caso de Deus estar dando uma visão herética para o profeta Ezequiel ensinar algo para o futuro. Porque será que o templo não existindo é sabedoria, mas existindo é heresia? Alguém poderia explicar isso? Seria como se Deus estivesse falando assim para o profeta Ezequiel: Filho do homem, preste atenção nessas leis do templo. Veja bem com os seus olhos, ouça com os seus ouvidos tudo o que vou falar e entenda com o seu coração. Se esse templo existir, será uma blasfêmia contra mim. Porém, se ele não existir e ficar somente no campo das ideias espirituais, ele será sombra de coisas futuras. E aí, fez sentido isso para você? Pois foram exatamente essas palavras que Deus falou para o profeta, tanto no início do livro, como em Ezequiel, capítulo 44. Disse-me o Senhor: Filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor, e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Será mesmo que espiritualizar tudo nesse templo e equivocadamente chamar as suas leis de Moisés será o cumprimento de ver com os olhos e ouvir com os ouvidos? Pois esses tais estão vendo com os seus próprios olhos que esse templo não é nem o tabernáculo de Moisés e nem pode ser a Nova Jerusalém. E será que eles, tendo ouvidos, não ouvem todas as coisas que Deus está falando quando está revelando, por grandes contrastes, as diferenças de tempos, de templos, de leis entre uma coisa e outra? Como então Deus iria envergonhar esse povo que estava ouvindo todas essas coisas e o povo do futuro, com a planta dessa casa e com as leis desse templo? Na prática, como isso iria acontecer? Pois Deus mesmo disse: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades, e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Claro que infiéis não explicarão esse texto e irão criar várias desconexões com o contexto, e por isso que Deus disse por 2 vezes para o leitor colocar o coração nisso e ouvir com os seus próprios ouvidos o que ele está falando. Jesus acabou de recapitular sinteticamente tudo do que foi detalhado em 4 capítulos e acrescentou: eles devem cumprir tudo. Isto é, vocês têm uma planta da casa, têm detalhes de uma edificação literal, têm formas, têm medidas, têm instruções, têm leis. Façam isso. E continuando o capítulo 44, a partir do mesmo texto que paramos, diz o seguinte: Faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas,
todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Ezequiel 43, versos 10 ao 13. Depois de tudo isso, chega o bendito espiritualista insensato, que tem preguiça de meditar e sem muitas opções para inventar argumentos para todas as formas do templo, ele espiritualiza as portas, o rio, e fala algo sobre a glória do Senhor entrando no templo, mas salta dezenas de versos sequenciais e pula 2 ou 3 capítulos inteiros, e faz isso tanto no começo como no fim. E simplesmente finaliza o seu maravilhoso ensino espiritual com essas palavras: Irmãos, tudo isso é a igreja. Jesus é a porta desse templo. Tudo é espiritual. Amém? Amém nada. Jesus já disse que ele é a porta. De fato, o templo tem que falar coisas espirituais também. Ou não? Quem foi que proibiu um templo literal não poder falar coisas espirituais? Todos os templos que existiram literalmente falam coisas a respeito de Cristo e da igreja. E no templo de Ezequiel, Jesus, que se tornou a nossa porta, estará entrando por uma porta. E se por acaso essa porta fosse a porta da Nova Jerusalém, qual seria a diferença nisso? Mas como prestamos atenção nas entradas e saídas do templo, como foi mostrado no texto do capítulo 43, conforme Deus nos ordenou, sabemos que na Nova Jerusalém não tem essas portas do templo de Ezequiel. E se alguém se fizer de surdo em tudo o que acabou de ser dito, como de costume o fazem, e disser: isso é ridículo. Como pode a porta entrar pela porta? Eu responderei: me responda você, pois seja a sua visão mega espiritualista, ou seja a visão bíblica, Jesus estará entrando por uma porta de qualquer forma. Se essa porta do templo de Ezequiel é ele mesmo, e não uma literal, o texto perde o sentido. Mas se é um portal literal, se cumprirá o texto que diz que ele é a nossa porta e que ele mesmo entrará pela porta do templo que ele mesmo desenhou na planta e mandou construir. Ora, isso não é argumento sábio, e ainda faz com que tenhamos que ser insensatos por algum tempo. Pensar como insensatos, usar argumentos de insensatos, para ver se conseguimos ganhar alguns insensatos. Por mais espiritualista que alguém tente ser, pois a palavra de Deus sempre foi e sempre será espiritual. Se essa pessoa realmente ver com os olhos e ouvir com os ouvidos as palavras de Deus, desde o início do capítulo 40 pelo menos, entenderá com o coração que não tem como espiritualizar tudo o que foi dito desde o capítulo 40. Pois nos primeiros capítulos, Deus já havia mostrado tudo, detalhes por detalhes de todos os dispositivos do templo e as suas leis, mostrando como tudo deveria ser construído. E disse que isso tudo traria vergonha para eles no futuro. Nada disso tem a ver com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém jamais trará vergonha para algum ser vivo na presença de Deus. Nem por um minuto sequer. E temos bem poucas instruções espirituais em detalhes do que foi mostrado nos primeiros capítulos, em relação às medidas e às formas do templo. Eu até consigo encontrar alguns indicativos espirituais da parte de Deus em todas aquelas medidas do início. Mas eu jamais iria anular 90 ou 95% da literalidade do que estou lendo, por conta de 5 ou 10% de espiritualidades em coisas que eu possa estar vendo. E para provar que estou falando a verdade, observem por si mesmos o seguinte: os tais que se aventuram em tentar explicar essas coisas, mas querem super espiritualizar tudo desenfreadamente, sempre irão pular os primeiros capítulos ou ler 2 ou 3 versos somente para disfarçarem. Pois eles mesmos não encontram sentido em nada do que Deus está detalhando.
E olha que a mente deles tem que ser bem criativa para invenções. E mesmo assim, eles saltam os capítulos. E mesmo encontrando pontos para espiritualizar no capítulo 43, eles terão que focar somente nos textos que têm algo de fato espiritual e passar disfarçadamente pelos textos que não têm nada espiritual. E mais, terão que saltar enormes sequências de textos dentro dos capítulos 44 ao 46. Isso se eles não pularem tudo mesmo. Mas quando lemos o capítulo final por inteiro, o 48, vemos o desfecho de Deus em sua explicação. E ficamos convencidos da literalidade do templo e de todas aquelas profecias. E ainda nos tornamos poderosos para um bom combate contra judeus que ainda não acreditam em Jesus. Vocês não acham que isso faz sentido? Pois se eles virem pessoas anulando todas aquelas coisas claras do templo de Ezequiel, certamente eles não nos darão ouvidos. Pois se essas explicações ultra-espiritualistas parecem forçadas até mesmo para nós, imaginem como não serão aos ouvidos deles. Pois eu estou bem convencido de que muitos judeus irão começar a olhar para o Novo Testamento, quando alguém mostrar para eles que Jesus não anula essas coisas. E quando eles virem a conexão entre o templo literal, aqueles sacrifícios, e o porquê de tudo aquilo, mesmo depois da morte e ressurreição do Messias, eles ficarão mais dispostos em querer pelo menos ouvir o que diz o Novo Testamento. Sendo assim, o ensino desses tais é prejudicial, tanto para judeus como para nós, pois esse método de interpretação consiste em pular capítulos, saltar grandes sequências de textos e sair desesperadamente em busca de pontos espiritualizáveis. Não é mesmo? Assim eles conseguem fingir que estão ensinando sobre o templo, quando na verdade estão apenas se enganando e enganando a muitos nesse processo. Vamos ser sábios e vamos também tentar nos colocar no lugar do profeta e do povo para termos condições de entendermos a perspectiva de vista deles, pois eles que primeiramente receberam essas grandes revelações, pois os únicos parâmetros que eles tinham para entenderem essa palavra revelada por Deus eram os templos anteriores, certo? Até mesmo o profeta Ezequiel estava limitado ao que estava disponível até ao momento. Ezequiel não tinha o livro do Apocalipse para imaginar outra coisa. Então, ele imaginou e acreditou na visão que Deus estava realmente lhe mostrando. E eles iriam ver que nem esse templo e nem as leis eram as mesmas leis dos templos anteriores. Pois as leis do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão não são as mesmas leis do templo de Ezequiel. Se fossem as mesmas, como alguns erroneamente dizem, que sentido teria para eles tudo isso? Apenas um templo com um formato diferente? Ora, vamos usar um pouco mais nossa mente, irmãos. O templo de Ezequiel claramente não tem as mesmas leis, portas, medidas e formatos dos templos anteriores. E nem as mesmas leis, portas, medidas, dispositivos, materiais e formato da Nova Jerusalém. Apenas aceite o que está escrito. Vamos fazer isso e seguir em frente na lei do Senhor e receber de graça o que Ele tem para nós. E isso já revela para todos nós que é algo da parte de Deus, que Ele deseja para inaugurar uma temporada diferente. Eu já aceitei isso, porque pude ter a confirmação por toda a Escritura. E por isso quero multiplicar as vozes dos profetas no povo de Deus, como se Jesus falasse por nós com voz de trombeta e com voz como de muitas águas. Por acaso isso não está escrito em Apocalipse capítulo 1, quando Jesus mesmo se apresentou diante dos 7 castiçais para acendê-los? A própria batalha de Gog e Magog e o que se sucede após ela já seriam suficientes para nos confirmar muito desses pontos. O que vocês acham que significam os 7 meses e os 7 anos de trabalho após a vitória de Cristo e da Igreja? Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Espantar-se-ão os que por ele passarem.
Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o Vale das Forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no Vale das Forças de Gog. Assim, limparão a terra. Ezequiel 39, versos 11 ao 16. E aí, espiritualistas? Qual será o sentido espiritual para isso? Se não tem casa de Israel de um Israel restante, significando também que Paulo errou em sua instrução em Romanos 11, a igreja irá ficar caçando ossos de Gog pela terra? O texto diz que a casa de Israel que irá fazer esse trabalho, certo? Mas ao mesmo tempo diz que homens do povo serão separados para isso. Fora essa questão, temos que meditar no seguinte ponto: o terceiro céu inteiro descerá para a terra, com o trono do Pai, os 4 seres viventes, os 4 serafins, os arcanjos e miríades de anjos. Certo? E Jesus estará preocupado em tirar os ossos da terra para a descida da Nova Jerusalém? Essas coisas devem fazer os anjos rachar o bico no céu, pois eles devem dizer uns aos outros: será que esse povo chamado por Deus não pensa? E fora esse trabalho de 7 meses, tem o trabalho de 7 anos. E esses serão os primeiros trabalhos de restauração na terra. E ao mesmo tempo, a edificação do templo certamente estará em andamento, pois para todas as coisas deve existir um ponto de partida. E Deus nos deu 2 nesse texto, que também já são 2 motivos para acreditarmos na literalidade das palavras escritas. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Ok. Tanto em Ezequiel capítulo 36 como em Ezequiel 43, Deus fala que a casa de Israel iria se envergonhar com a planta da casa e tudo mais. Agora eu faço a pergunta indiscutivelmente mais forte do estudo. Se a casa de Israel desses textos e contextos é a igreja, como eles afirmam, e o templo de Ezequiel é a Nova Jerusalém, como eles afirmam, afinal, por que motivos iríamos nos envergonhar disso? E se eles disserem que a casa de Israel desses textos é o Israel literal, mesmo que fosse por 1 minuto, tudo o que eles falam iria ficar ainda pior. Pois é realmente vergonhoso eles lerem uma coisa e ensinarem outra, e nem sequer perceberem todas essas contradições em seus ensinos. Pois bem, e agora que já confirmamos que essa casa de Israel não é a igreja, como então eles iriam se envergonhar? O que Deus estaria mostrando no templo que traria vergonha para uns e glória para outros? Pois a glória de Deus estará nesse templo. Vamos lá. Isso não é difícil de explicar. Para começar, o utensílio principal do templo, que é a Arca da Aliança, não está no templo de Ezequiel, e jamais estará em algum outro, e nem haverá outro templo depois desse. Segundo Jeremias capítulo 3, a partir do verso 14, Deus diz que jamais haverá outra Arca da Aliança, pois a própria Jerusalém será chamada de trono do Senhor. Nesse texto, se vocês notarem bem, Jeremias está chamando a própria Jerusalém da terra de Arca do Senhor, pois nela estará o templo de Ezequiel. Sim, Jeremias também fala muito sobre o templo de Ezequiel. Ele é mais um outro profeta brilhante que testemunha todas essas coisas. Isto é, testemunha a glória de um Israel glorificado, segundo o Espírito, e a glória do Israel segundo a carne, o restante.
Em vários textos, Deus está nos mostrando isso. Acho que quase todos que irão obter o conhecimento completo de Cristo passarão por essas 3 etapas de entendimento. Notem bem essas 3 etapas, e depois entenderemos 3 grandes realidades. Primeira etapa. Nós entendíamos que tudo nos profetas era somente para Israel, como no caso dos pré-tribulacionistas, e que no Novo Testamento quase tudo é a respeito da igreja, uma corporação diferente, como se fosse uma segunda esposa. E assim, as coisas ficam todas mal resolvidas. Isso porque não tínhamos a luz dos profetas, e os pastores que são influenciados por livros até hoje e por teologias americanas estão nos sugerindo uma visão errada de igreja, de arrebatamento e de milênio, quase sendo um outro evangelho. Sim ou não? Segunda etapa. Passamos a entender por intermédio das 2 casas de Israel que nada disso é assim, e que a igreja é o Israel de Deus. E a igreja será formada de 12 tribos de um Israel espiritual. Mas com uma leitura ainda limitada, fazíamos vista grossa para vários textos onde mostram uma casa de Israel dentro do milênio, comendo, bebendo, trabalhando e até morrendo ainda. Por incrível que pareça, os judeus ortodoxos entendem esses textos melhor do que nós. Mas por outro lado, eles desconhecem as Escrituras e o poder de Deus no plano da ressurreição para a vida eterna. E não sabíamos conjugar essas 2 coisas. Achávamos que uma iria anular a outra, mas elas não se anulam, elas se completam e se encontram para um plano, em um templo perfeito de restauração. E por isso também, Paulo fica maravilhado ao falar disso em Romanos 11, e chama isso de mistério. Ninguém melhor do que Paulo para fundamentar isso. Basta ler Romanos 11, sem desfocar alguns textos para focar somente em outros, que vocês irão ver esses 2 planos sendo tratados por Paulo. Terceira etapa é a que estamos trabalhando. E assim como tem todo tipo de joio nas 2 etapas anteriores, assim terá nessa terceira. E nessa terceira, os joios são os próprios conhecedores das 2 etapas anteriores. Mas nada melhor do que um dia após o outro, seguidos de semanas, meses e anos, para toda a verdade aparecer e se testificar dentro das próprias escrituras da verdade. É dentro desta terceira etapa que podemos entender sobre o mistério da terceira casa de Israel. Lembram que eu já venho trabalhando nisso de pouco a pouco há uns 3 anos? Pois somente a união das 2 casas em Cristo que formará a igreja. Mas essa terceira casa será a terrena, a qual restará, e verá Jesus vindo do céu com todos os seus santos. Como disse o profeta Zacarias no capítulo 14. Seria necessário, portanto, entendermos primeiramente sobre as 2 casas com mais exatidão, para, através de uma mente exercitada na verdade, podermos entender sobre a terceira casa e termos todas as condições necessárias para fazer as devidas conexões. E o curioso nisso tudo é que nem uma expressão e nem outra aparecem escritas literalmente nas cartas dos apóstolos, assim como a realidade de nações restantes também não aparecem escritas no Novo Testamento, ou os 1000 anos literais, por exemplo. Ora, temos certeza que os apóstolos sabiam disso e do milênio literal de Cristo. Eles sabiam e falavam de todas essas coisas, e eu fico maravilhado de entender isso, pois cremos com todo o coração nessas coisas, e sabemos que eles não combinaram entre si, de não escreverem essas coisas com todas as letras, como se eles mesmos estivessem nos colocando à prova. Vou explicar melhor. E por que essas expressões de 2 casas, Efraim e Judá, milênio literal, arrebatamento depois da última semana, Templo de Ezequiel, entre outros assuntos, não estão explicitamente escritos e explicados então? A resposta é uma só. Pelos propósitos do Espírito Santo na igreja. Vamos lá, vou explicar e vocês entenderão. O Espírito Santo provou cada geração conforme a sua própria época e conforme o que estava disponível de escrituras até então. Por exemplo, todos os fariseus, saduceus, escribas e mestres da lei foram provados.
pois eles não reconheceram o seu próprio tempo e nem o Messias, mas as Escrituras falavam sobre todas essas coisas. Não falavam? Paulo mesmo disse que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Mas onde que isso estava escrito com todas essas letras? Não estava. Deus revelou tudo isso através de contas proféticas, enigmas e parábolas, para provar se eles realmente criam em Moisés e nos profetas, e nos Salmos. Assim também aconteceria dentro da formação do Novo Testamento, pelas palavras dos apóstolos a nosso respeito. Ora, vamos olhar para o que está evidente. Os apóstolos de Cristo não perceberam que o que estava tão claro para eles em suas cartas não estaria tão claro assim para gerações futuras. Isso foi porque não era somente homens desenhando o Novo Testamento, mas eram eles sob a influência do Espírito de Deus. E o Espírito da profecia estava escrevendo um projeto. Sim, um plano para provar nossos corações, para ele manifestar essas coisas entre nós, através das palavras, testemunhos, ou melhor, através do mistério dos apóstolos e dos profetas de Deus. Esse projeto iria testemunhar quem estaria realmente prestando atenção nas palavras dos apóstolos e profetas e quem não, pois notem isso nesse seguinte texto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, verso 7. Esse mistério tem a ver com tudo o que estamos falando desde o início deste estudo, e sobre tudo o que não falamos dentro desse estudo. Pois esse mistério fala do arrebatamento, do dia da expiação, de todas as festas, da união e glorificação das duas casas, do início do milênio e de tudo o que acontecerá dentro do reino de Deus. Conclusão. Deus provou primeiro o coração dos judeus, para depois provar o nosso coração. As duas casas passarão por esse teste antes de serem consideradas dignas do reino e sacerdócio que Deus prometeu. Isso é um plano sobremaneira perfeito. Atentem também para o seguinte, pois é importante. Os próprios apóstolos não consideravam as suas cartas como escrituras sagradas, como se elas estivessem no mesmo pé de igualdade das palavras dos profetas. Não. Eles nem sequer as consideravam como escrituras sagradas de segundo nível. Claro que eles sabiam que estavam escrevendo e ensinando coisas verdadeiras. Eu também acredito que estou nesse momento escrevendo coisas verdadeiras, mas o que estou escrevendo não são as escrituras sagradas. Eu estou apenas expondo os testemunhos dos textos sagrados. Os apóstolos consideravam suas cartas apenas como cartas que estavam explicando o essencial para o povo entender a lei, os salmos e os profetas. O Espírito de Deus, que já havia planejado futuramente integrar essas cartas e os demais livros dentro das Escrituras Sagradas, formando um Novo Testamento completo, como se fosse uma continuação dos testemunhos de Deus em uma nova dispensação. Sendo assim, essas cartas e livros escritos após a vinda de Jesus iriam se tornar parte do que Paulo disse. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. É verdade. Paulo não poderia mesmo estar falando de suas próprias cartas e nem dos 4 evangelhos de Cristo, os quais nem existiam ainda. Nem de Atos dos Apóstolos, ou do grandioso livro do Apocalipse de Jesus. Paulo estava falando da lei, dos salmos e dos profetas. E Deus, que é muito bom em recompensar o trabalho de seus apóstolos, integrou tudo isso dentro de um plano de escrituras de 2 partes. Ou seja, Antigo e Novo Testamento. 2 testemunhas em forma de escrituras para falar com o seu povo.
judeus e gentios, com as duas casas de Israel, para retirar dentre elas as suas 2 oliveiras e seus 2 candeeiros, com o fim de profetizarem dentro da última semana. Eu queria poder mostrar todos os textos que corroboram com isso agora, mas certamente iria alongar muito essa terceira etapa. Mas tanto Paulo como Pedro destacam isso claramente. E só com esses 2 homens já teríamos 2 testemunhas para confirmar toda essa palavra. Entenderam essas 3 etapas? Agora, vamos ver a seguir aquelas 3 grandes realidades propostas anteriormente. Os testemunhos dos profetas sempre serão a respeito de 3 tipos de grupos adentrando o reino de Cristo. E o quarto é o grupo dos que serão julgados e castigados. Os profetas, portanto, testemunham a glória de cada um desses 3 a seguir. Primeiro grupo. A glória do Israel, glorificado segundo o Espírito. Esse executará o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a partir do céu. Onde está o trono do Pai? Essa será a sua porção de glória. Segundo grupo. A glória do Israel segundo a carne, ou seja, o Israel restante não glorificado. Esse executará o sacerdócio de Zadok, a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei. Essa será a sua porção e a sua glória. Terceiro grupo. A glória das nações restantes, as quais não serão glorificadas e não manifestarão nenhum tipo de sacerdócio. Esses desfrutarão na nova terra justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Será a sua recompensa de bem-aventurados, por terem crido na palavra das testemunhas de Jesus, não terem adorado a besta, e irem para os desertos perseverando e chegando até os 1335 dias. Eles poderão, caso quiserem, fazer parte do Israel da terra, trabalharem para o templo, se tornando parte das 12 tribos. Isso será mais um dos trabalhos no milênio, ou seja, a restauração das 12 tribos na terra. Essa parte sobre os trabalhos do Israel espiritual, glorificado, e dos judeus e levitas restantes de Zacarias 12 e das nações restantes de Zacarias 14 será tratado com muita clareza no capítulo 2 desse estudo. Prestem atenção nessas seguintes maravilhas, pois o pleno entendimento dessas coisas são as recompensas e a alegria de todo o coração que não querem validar as verdadeiras palavras de Deus no templo de Ezequiel. O milênio está dividido em 7 tempos, conforme a festa dos tabernáculos, que é uma festa de 7 dias, vindo depois disso o 8º dia. E já vimos que para todo o processo de restauração existem etapas a serem cumpridas. Eu estou ainda trabalhando para entender melhor e completar essa maravilhosa visão, mas vou falar o que sei até agora. E o livro de Enoque é o livro que Deus colocou em meu coração para falar de todos os propósitos. Por isso mesmo que Deus me deu condições de poder explicar todas as visões do livro, como já fiz no canal. Mas esse livro vai além do que eu imaginava. Ele explica como que a vida do homem será estendida 7 vezes mais, podendo fazer o homem viver tanto quanto viveu o próprio Matusalém. Esse livro também derruba todo tipo de heresias, até as mais grosseiras, e é o único livro que fala 2 vezes sobre a literalidade do templo de Ezequiel. E como se tudo isso fosse pouco, ele fala que, antes da 10ª semana, o templo da glória de Deus será recolhido, e um outro templo eterno será colocado em seu lugar. Ora, é claro que esse livro haveria de cair nos apócrifos, pois ele não deixa brechas abertas para espiritualização. E não é à toa que Deus ressuscitou esse livro em nossos dias. A meretriz católica aprisionou toda a Escritura por mais de 1 milênio. Por qual razão Deus não iria permitir o livro de Enoque ser levado cativo, ser aprisionado e esquecido por menos de 1 milênio? E se eu realmente for adicionar informações do livro de Enoque no capítulo 2 do estudo, talvez será necessário o capítulo 3. Estou pensando sobre isso. Para que, de alguma maneira, isso possa fazer vocês se importarem um pouco mais com as palavras dos profetas, pois essas coisas não foram ensinadas pelos apóstolos do Novo Testamento, mas pelos profetas do Antigo.
E o Espírito fez isso justamente para nos dar equilíbrio entre os dois testemunhos das Escrituras. Podemos considerar isso como se fossem as polaridades do Sol e da Lua. A Lua é o Antigo Testamento e o Sol é o Novo Testamento, pois o livro do Apocalipse, que é o único livro que se originou no céu, está dentro do Novo Testamento. Mas precisamos dos dois para entendermos os dias, semanas, meses e anos. E não tem nenhum livro mais parecido com toda a Escritura do que o Apocalipse de Jesus. No capítulo 2 do estudo, vamos entrar diretamente na parte dos trabalhos dentro do reino milenar. Depois, voltaremos em cada ponto desse estudo para acrescentar mais detalhes, principalmente na parte da transição das alianças. Pois é entendendo bem esse ponto que tomaremos posse do pleno conhecimento da verdade. Pois não podemos jamais nos esquecer do que foi falado antes no estudo. Quem não entender bem o ponto de transição das alianças se tornará presa fácil para 2 das dezenas de feras que lutam contra o Evangelho. O calvinismo é uma delas, com suas interpretações idealistas e hiperespiritualistas. E o pré-tribulacionismo é outra, que vai absurdamente para o outro extremo, seguindo uma linha hiperliteralista. Isso, por acaso, não é um fato incontestável diante de nossos olhos? E o ponto mais importante é que Paulo já mostrou isso para nós através de seus bons combates. Se isso não fosse de extrema importância, Paulo jamais gastaria tanto tempo tratando desses assuntos em suas cartas. Pois no tempo dos pais da igreja, isto é, os apóstolos, muitos cristãos se tornaram presas dos judeus e gentios transfigurados em ministros de Cristo. A primeira batalha foi em nível de debates presenciais, sem as cartas. E se não fosse realmente os poderes do Espírito Santo, realizando sinais por meio dos apóstolos, Paulo e seus cooperadores jamais iriam conseguir fundar igrejas, revertendo as idolatrias dos gentios. O segundo nível de batalha foi por meio de suas cartas, pois Paulo não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, e o trabalho de evangelismo não poderia parar. E as cartas seriam parte da nossa edificação, nos fazendo sábios para a salvação por meio da fé em Jesus. E quando lhe era possível, Paulo sempre voltava nas igrejas para ver como elas estavam indo na obra da fé, verificando se eles estavam andando no amor e na comunhão de Cristo. Então, Satanás, contra-atacando, passou a levantar pastores, reverendos, bispos e teólogos, homens com linguagens doces, supostamente conhecedores das doutrinas de Cristo. Mas eles misturavam, contaminavam e contrariavam todos os ensinamentos de Paulo. Paulo denunciou isso em várias cartas, mas destacou isso em Romanos, principalmente no capítulo 3. E Pedro, no final de sua segunda carta, fez uma belíssima defesa em favor de Paulo, mostrando que falsos mestres distorciam constantemente as cartas de Paulo e as demais escrituras. Ou seja, esses falsos mestres não quiseram entender o ponto da transição das alianças. A própria carta aos Hebreus é a carta que mais trata desse ponto. Nenhuma outra carta faz isso com tanta sabedoria. Porém, como foi dito antes, e agora vou acentuar, o objetivo desta carta era tratar do ponto de transição da antiga aliança para a nova aliança. O ponto dela não era explicar o ponto de transição das alianças com o Israel restante e com a aliança que Jesus fará com as nações restantes dentro do milênio. Falamos um pouco disso nesse capítulo, mas voltaremos a falar disso no segundo também. A aliança eterna é para a igreja, e não para o Israel restante ou para as nações restantes. Ambos os grupos perderam essa chance, mas eles receberão uma nova chance de entrarem nessa aliança eterna, para a vida eterna. Mas o que passou, passou. Eles perderam o direito de reinarem com a máxima autoridade e de serem chamados esposa do Cordeiro. Entretanto, depois que ambos forem provados dentro e depois do milênio, e se forem achados vencedores do último Gog e Magog, poderão passar vitoriosos pelas primeiras coisas, e entrarão na eternidade, onde tudo se fez novo no Pai e no Filho. Aqui finalizamos o capítulo 1 do estudo, e deixo para vocês uma reflexão final. Se não fosse as muitas misericórdias do Senhor, todos nós estaríamos perdidos. Embora tenhamos que ser zelosos com a palavra de Deus, também temos que saber distinguir pecados para a morte, de pecados que não são para a morte.
E eu acredito que muitos desses que denunciei no estudo estão em grandes erros, mas não cometeram pecados para a morte. E além de procurar avisá-los pela palavra, vou fazer algo que nunca fiz e nem sinto muita vontade de fazer, não vou mentir. Mas vou fazer mesmo assim. Vou orar para Deus pedindo para Ele abrir os nossos olhos e nos fazer voltar para Ele sem hipocrisias no coração e com todo o nosso coração, força, alma e entendimento. Se eles quiserem se arrepender e fazer o que é correto diante do Senhor, Deus irá prosperar toda a obra de nossas mãos. Mas se não, cada um terá que dar contas diante de Deus. Coloquem o coração nisso. Crescimento de inscritos e engajamento no canal. Canal com milhões de inscritos, milhares de elogios nas redes e em comentários do canal, ou de qualquer outra rede. Alcançar fama na mídia evangélica. Obter o reconhecimento desse mundo. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus são as suas duas testemunhas de pé, prontas em sua presença, pois ele pretende ferir a terra. Ele irá fazer uma grande destruição no meio das nações. E nós iremos atrás dessas coisas. Os verdadeiros inimigos do Evangelho são exatamente os que correm em busca dessas coisas e não se importam mais com a verdade de Cristo. Mas tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. São esses os verdadeiros inimigos de Deus. Sinagoga de Satanás, Católica Romana. Sinagoga de Satanás, Reforma. Sinagoga de Satanás, Judaísmo. Adventistas do sétimo dia. Testemunhas de Jeová, Espiritismo. Os preteristas são filhos malditos. Esses já cometeram pecado para a morte, assim como alguns pastores calvinistas e quase todos os padres católicos. Jamais orem pelos tais. Claro que tem mais seitas como essas, mas eu destaquei as que eu acho mais prejudiciais ao Evangelho. E esses são os membros que estão formando a besta da terra e a preparando para a sua fase final. Fora todos esses inimigos do Evangelho, ainda tem os inimigos da besta do mar. Se não houver união entre os chamados, como poderemos fazer parte dos escolhidos? Mas, de fato, não haverá união se dois não estiverem de acordo. Isso também é bíblico. Eu jamais irei sacrificar o pleno conhecimento da verdade das Escrituras no altar da comunhão da hipocrisia e do amor com fingimento. Mesmo assim, minhas orações irão ser feitas. Que Deus abra os olhos, ouvidos e corações de seus eleitos. Leiam meu comentário fixo, por favor, e sejam participantes do meu trabalho para o reino de Cristo e de Deus. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.